Deus, abençoe este momento, Deus. Mais uma vez eu clamo, Espírito Santo, que não seja segundo eu, mas que seja segundo a Ti, Jesus. Abençoe esse momento, que esse vídeo, Pai, que essa palavra, que esse testemunho, Pai, venha impactar vidas. Que vidas sejam tocadas, transformadas, curadas, Pai, impactadas, em nome de Jesus. Não permitas que eu vá, Pai, se o Senhor não estiver aqui comigo. E não permitas que eu fale, Pai, se o Senhor não estiver falando através de mim. Senhor, nada tenho para oferecer para o Teu povo, mas muito o Senhor tem através de mim, Pai. Por isso eu te agradeço e te digo que a Tua presença é bem-vinda e essencial neste lugar, nesse vídeo, neste momento, em nome de Jesus. Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje, gente, é muito legal. Eu estava mais uma vez ontem no meu trabalho pensando o que eu poderia gravar essa semana. E aí eu já tinha pensado em inúmeros tipos de conteúdo para trazer aqui para vocês. Mas não sei, algo não me deixava satisfeita com os temas que eu estava pensando. E aí, gente, veio assim ontem na minha mente, acredito que foi o Espírito Santo falando assim, 10 fatos sobre a sua vida com Deus. E aí eu pensei, nossa, que legal, 10 fatos sobre a minha vida com Deus. E aí comecei a pensar o que eu poderia, gravar, quais poderiam ser estes 10 fatos. E aí eu peguei esse sulfite lá no meu serviço e comecei a anotar, anotei aqui, ó, 10 fatos e comecei a numerar e a colocar coisas que foram vindo na minha mente, naquele momento. E eu numerei aqui 10 coisas, 10 fatos e vou dividir com vocês. Confesso que ontem, quando comecei a escrever esses 10 fatos, me empolguei muito, me animei para gravar esse vídeo e eu espero que seja muito impactante para você, que Jesus fale, com você, que seja um conteúdo edificante para sua vida, amém? Então bora lá começar esse vídeo. Então vamos lá pro primeiro fato. E o primeiro é, batizei, nas águas no caso, que existem 2 tipos de batismo, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Então eu batizei nas águas de 18 para 19 anos. Eu lembro que eu tava falando pro Rafael esses tempos, na verdade já falei várias vezes pra ele que eu tinha batizado velha, Eu tinha batizado com 16 anos. Aí eu fui procurar essa semana a foto do meu batismo pra mim ter certeza da data, Pra trazer aqui de conteúdo. E a foto, gente, é de 9 anos atrás e tem uma que é de 10, por isso que eu coloquei 18 a 19 anos, que foi meu batismo, de idade que eu tinha, porque hoje tenho 27, então se faz 9, 10 anos, é mais ou menos isso. E, gente, por que eu digo velha? Eu cresci numa igreja tradicional e a gente sabe que a maioria das igrejas, os adolescentes começam a batizar por volta dos 12 anos. A minha irmã mesmo batizou com 12 anos, mas eu não sentia esse desejo, não sei porquê, mas eu não tinha vontade, de batizar. Não sei se era... não tinha esse desejo. E aí, quando eu completei 18, 19 anos, acho que foi 18... eu senti a necessidade de batizar, mas olha só, não porque eu estava sentindo que era o meu momento, mas porque eu achei que estava muito velha. Então eu me julgava muito por isso e também às vezes a gente tem medo do julgamento das pessoas, Então eu batizei. Se fosse hoje, gente, já teve momentos na minha vida que eu parei e pensei, nossa, queria ter batizado agora, porque foi aquele momento que, não que eu tive certeza de que eu queria Deus na minha vida, mas que seria um momento que, nossa, quero muito descer as águas, sabe? Mas, gente, com certeza meu batismo foi válido, O Senhor entendeu, eu creio. E é isso, gente, batizei com 18, 19 anos, a maioria, assim, das pessoas batiza bem antes disso, Mesmo batizando com essa idade, quando eu batizei, eu senti uma diferença muito grande. Parece que ficou um momento da minha história, dividiu, sabe? Aquele dia do meu batismo dividiu, fez um marco na minha história. Então tinha dali pra trás e dali pra frente. Porque depois disso, gente, sério, toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa assim que não agradava a Deus, ou que eu chegava a fazer, eu sentia uma culpa tão grande. Parecia que tinha alguém me falando assim, você fez isso mesmo? Não acredito. E eu ficava, muito mal por eu ter feito ou de pensar em fazer, sabe? Então,
o batismo, ele é um marco na sua vida, né? E eu senti essa diferença, de que antes eu não me sentia assim, eu não sentia essa culpa, né? E depois que eu me batizei, parece que o Espírito Santo ficou assim, parece que eu fiquei mais próxima dele, sabe? Ele mais próximo de mim, e eu conseguia ter esse discernimento dele falar comigo se uma coisa estava legal ou não, de forma mais intensa, né? Segundo fato, nasci na Assembleia e mudei pra IDB, que é a Igreja de Deus no Brasil. Gente, eu nasci na Assembleia de Deus. Beijos, amo, tá bom? Só que depois que eu casei, eu vim pra Igreja de Deus no Brasil. Mas esse é um assunto pra um outro vídeo, que um dia eu vou trazer aqui o meu testemunho pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá para o terceiro fato. Já tive dificuldade de perdoar. Eu sei que todo mundo, eu acho que tem um pouquinho de dificuldade, porque quando a gente é ferido, é difícil, né, gente? Ainda mais quando dependendo da pessoa ou o que aconteceu, todo mundo acho que tem, acho que se existe uma pessoa que consegue perdoar instantaneamente no momento que é ferido, eu não conheço essa pessoa, nunca conheci. Mas eu tinha uma dificuldade, assim, que me fazia mal, entende? Se alguém fazia algo que me chateava, eu parava de falar com a pessoa, virava a cara, não queria fazer as pazes. Eu era bem assim, fechada, sabe? E isso a gente sabe que faz muito mal pra nós mesmos. E eu passei por muitos processos na minha vida que o Senhor me ensinou. Pessoas perto de mim, que era do meu convívio, que eu amava muito, que me machucaram muito. Não estou falando só de relacionamento, tá bom, gente? Relacionamento de namoro, essas coisas não. Eu tô falando de amizade, a vida num contexto geral. E o Senhor me permitiu passar por situações e que Ele me moldou, sabe? Hoje eu digo que pra honra e glória do Senhor eu tenho menos dificuldade pra perdoar. É claro que no momento em que acontece a gente fica chateado mesmo, a gente passa uns dias ali remoendo aquilo, mas hoje eu digo que eu consigo ser mais sensível ao Espírito Santo para Ele trabalhar em mim e eu conseguir liberar o perdão. Porque o perdão é uma coisa linda, né, gente? A gente não perdoa porque a pessoa merece ser perdoada. É pra gente ser livre daquela cadeia, daquele sentimento, daquele ressentimento que faz tanto mal pra nós mesmos. E se fosse por merecimento, nós também não seríamos perdoados por Deus, porque nós não merecemos o perdão de Deus. E mesmo assim, com o seu amor infinito, com o seu amor ágape, né? Ele sendo nosso Pai, nos perdoa porque nos ama, não porque merecemos, né? Mas porque nos ama. Amém? E vamos lá para o quarto fato. Fui batizada com o Espírito Santo, abraçada com a minha mãe. Gente, ser batizada com o Espírito Santo, isso foi uma coisa também que demorou pro Senhor me batizar e era uma coisa que eu queria muito. Eu via os meus amigos, os jovens lá na igreja sendo batizados, eu achava uma coisa linda. E o pastor falava assim, começa a dar glória que o Senhor vai te batizar. E comigo não acontecia. E aí eu lembro que teve uma época que eu fiquei muito frustrada. E aí eu fui numa igreja e o Senhor falou comigo nessa área, né? E aí isso tranquilizou meu coração. Um dia eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre isso. E aí no dia que o Senhor me batizou, eu já estava, acredito que tranquila sobre isso, porque o Senhor já tinha falado comigo. E aí num culto eu senti de abraçar a minha mãe e a gente se abraçou. E ali naquele momento o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E desde então, para a honra e glória do Senhor, eu vivo esse ato maravilhoso da misericórdia do Senhor pela nossa vida. 5. Quinto fato. Já desobedeci, pequei contra Deus, desobedeci / pequei, porque a desobediência é um pecado. Pequei contra Deus e o Espírito Santo se retirou de mim. E, gente, eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida. Coisas na área sentimental, relacionamento, que é uma das coisas que mais maltrata a gente, né? Mas esse dia que eu desobedeci o Senhor, que eu senti que o Espírito Santo dele se retirou, e um dia eu vou contar esse testemunho, porque é algo muito impactante. Gente, foi a pior sensação da minha vida. Eu não desejo isso a ninguém, porque é um sentimento assim que, não sei, eu mal consigo explicar, sabe? E já aconteceu isso comigo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Me reconciliei com o Senhor, né, com aquilo que eu tinha feito, pedi perdão. E pela misericórdia dele, ele veio novamente sobre mim. Porque assim, o pecado, gente, ele afasta a gente de Deus. E a desobediência ao Senhor é um pecado, né? Então nada pode nos separar do amor dele, mas o pecado separa, o pecado não confessado.
Então eu confessei o meu pecado, me arrependi, nunca mais vou fazer de novo. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E aí foi isso, gente. É a pior sensação do mundo. Então, na dúvida em ficar frustrado com você mesmo por não fazer algo que você quer, mas você sabe que Deus não quer, escolha ficar frustrado com você mesmo do que frustrado pelo fato de ter desobedecido a Deus e o Espírito Santo dele se afastar de você, porque é o Espírito de Deus. Deus é santo e ele não compactua com o pecado, com o erro. Então, não compactue com o pecado, amém? Vamos para o sexto fato. Já fui visitada, tocada de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Gente, já tive várias experiências com Deus, mas teve uma que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou contar todos esses fatos, gente, que eu vou falar aqui brevemente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles, esmiuçando o assunto para que vocês entendam melhor e para que edifique ainda mais a sua vida. E esse dia que o Senhor me visitou de forma sobrenatural, um dia também irei contar e tem a ver com a minha vida sentimental, tá bom? Vamos lá para o sétimo fato. Aprendi a dizer eu te amo para minha família através de um grupo, através de um teatro, na verdade, de um grupo do Jeová Nissi, para quem conhece aí, tá bom? E o teatro dele, gente, chama Jardim do Inimigo. Esse que eu assisti com a minha família toda no dia em casa. Eu ainda não era casada, nem uma das minhas irmãs. A gente só namorava, né? Meus pais eram casados ainda na época. E, gente, nesse dia, eu não lembro da minha família dizer eu te amo uns pros outros até esse dia. E nesse dia foi muito forte. Se você nunca assistiu esse teatro, assista. Chama Jardim do Inimigo. Pega toda a galera, sua família, os seus filhos, seu esposo, a sua esposa, e coloca na sua televisão para assistir esse teatro, porque é muitíssimo impactante. Eu nunca vou esquecer do dia que eu assisti esse teatro. Eles são um grupo evangélico, tá bom? E nesse dia eles falavam, né, pra você dizer a importância do dizer eu te amo pra sua família e tal. E aí a gente começou a falar uns pros outros naquele dia e nunca mais a gente parou. E hoje a gente não falta eu te amo, né? A gente não falta eu te amo no nosso diálogo entre nós. E o oitavo fato, já estamos quase no fim. Já regi, pra quem não sabe, eu já fui regente de jovens, também já regi o coral de mulheres aqui da minha igreja. E já regi adolescente também, tá bom? Que foi quando eu comecei. Já regi as crianças também, é verdade. Enfim, mas isso que aconteceu foi quando eu regia os jovens, tá bom? A mocidade da igreja. Já regi e senti que eu não estava controlando as minhas mãos, e sim o Espírito Santo. Essa também foi uma experiência que eu tive com Deus e que foi, assim, uma coisa linda, gente. Eu sei que quando eu regia, eu senti algo tão especial da parte de Deus, e eu pude entender quando eu regi que a regência, ela não era o simples fato de passar uma voz, de escolher um hino e de balançar as mãos assim, de dar sinais pro grupo acompanhar e não errar. É muito além disso, muito além mesmo. É uma forma de adoração, de expressar a gratidão, é uma forma de, não sei, dizer pra Deus o quanto você o ama, porque a regência é algo muito precioso que o Senhor entrega na vida de uma pessoa. Eu costumo dizer que é uma joia que você tem que cuidar com muito carinho, muito zelo. Tudo que é relacionado ao que é de Deus, a gente tem que cuidar com zelo. E na regência o Senhor me moldou muito, né? Porque eu era aquela tipo de jovem que chegava atrasada nos ensaios. E quando eu fui regente, eu fui ver como era difícil o componente que chega atrasado, né? Esse dia que o Senhor regiu através das minhas mãos, porque eu não conseguia, gente, eu não tinha o controle, o Senhor tava, assim, eu olhei pras minhas mãos e elas simplesmente estavam, e eu não sentia, sabe quando você vai mexer no seu braço e você sente que você tá mexendo ele? E nesse dia, eu não sentia, parecia, meu Deus, foi lindo demais. Foi, assim, muito bênção, foi muita bênção pra minha vida esse momento que eu vivi. É isso, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Quando a gente busca, mesmo nas nossas dificuldades, entregar o melhor que temos a Deus, o Senhor se manifesta na nossa vida de uma forma extraordinária. Nono fato. Já tive uma amizade profunda com Deus. Por que já tive, gente? Nesse momento da minha vida, eu estou novamente buscando me relacionar mais com Deus. Por quê? Eu digo relacionar, ter uma amizade profunda. Porque ir pro culto
toda quinta, ir pro culto todo domingo, isso não é ter vida com Deus. Isso daí é você ser um frequentador de culto. Então, por muito tempo na minha vida eu já fui. E teve uma época na minha vida que eu acredito que foi a pior fase da minha vida. Eu tive um relacionamento muito próximo a Deus, a ponto de eu falar assim: Senhor, se o Senhor quiser me levar agora, pode me levar, porque eu não tinha dificuldade em abrir mão da vida que eu tinha, não porque era uma vida horrível, mas não é por isso, não era pelo tipo de vida que eu tinha, mas era pelo tipo de relacionamento que eu tinha com Deus. Eu tinha tanto prazer em estar na presença dele, que se ele me levasse naquela hora, me arrebatasse, era lucro pra mim e ficar na eternidade com ele. Eu abria mão do que fosse aqui, sabe? E eu digo que já tive, porque neste momento da minha vida, eu tive um esfriamento, em um período da minha vida, um esfriamento muito grande, na qual eu não conseguia mais ter intimidade com Deus, deixei de ler a Bíblia, deixei de orar, e gente, se a gente não alimenta o nosso espírito, o que vai vencer? A carne, né? Nunca cheguei a desviar da igreja, parar de ir pra igreja, mas existem crentes mortos dentro da igreja. E essa é uma fase da minha vida que o Senhor está me ressuscitando, que eu estou buscando novamente ter um relacionamento com Deus. Eu digo que não é fácil no começo, porque no começo você precisa ter disciplina, porque você não vai ter vontade de ler a Bíblia, você não vai ter vontade de orar. Mas eu cheguei num nível assim, gente, que qualquer coisa que acontecia na minha vida, vou orar, Senhor. E eu tinha tanto prazer naquilo, prazer em ler a palavra, e o Senhor falava comigo, e o Senhor me tocava, me renovava. Gente, eu entrava no meu quarto e eu só não via ele em figura física, mas eu sentia a presença dele de uma forma, sabe aqueles cultos bem especiais, bem abençoados, que você sente tanto Deus e que você não quer que aquele momento acabe? Toda vez que eu entrava no meu quarto, eu sentia isso, eu sentia que ele estava lá, e era a melhor sensação do mundo pra mim. E qualquer hino que eu ouvia, gente, eu sentia Deus, eu chorava. Então era muito gostoso, mas eu aprendi, por muito tempo eu me culpei por não ter mais esse relacionamento com Deus, porque eu achava que eu tinha que ter, e eu realmente quero muito isso pra minha vida, porque é a melhor coisa do mundo. Mas eu aprendi que o Senhor é um Deus de novidade. Nunca vai ser igual, mas pode ser muito melhor, pode ser diferente, porque Deus, ele é infinito, né? Deus, ele é um Deus ilimitado. E isso que eu estou procurando buscar nesse momento da minha vida, desculpa o longa latindo, gente, é ter um relacionamento com ele, é buscar ter um relacionamento com ele, porque quando a gente tem, quem já teve, quem tem sabe que não existe coisa melhor do que a presença de Deus, do que você ser amigo dele na sua casa, na sua intimidade. É muito, muito bom. Décimo e último fato, porém não menos importante. Já senti a dor de alguém. Essa foi uma experiência também que eu tive com Deus, que foi muito forte. Eu estava em oração pela vida de uma pessoa, vou contar bem de forma resumida. E eu estava muito preocupada com essa pessoa. E eu falei: Senhor, olha, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, porque a gente tem que saber aquilo que nós estamos pedindo. E naquele momento eu estava na pura ignorância, né? E eu falei: Senhor, eu quero sentir. Eu estava em oração, estava orando, né? Num período de oração ali, falei: Senhor, eu quero sentir o que essa pessoa tá sentindo. E, gente, meu Deus, foi tremendo, foi meio que instantâneo. Eu comecei a sentir uma dor tão grande. Gente, eu senti uma coisa que eu não sei explicar, não. Parecia que era maior do que eu podia suportar, eu não conseguia lidar. Aí eu lembro que eu parei de orar e a minha irmã estava com duas amigas dela da igreja também nesse dia. E eu falei: Bia, eu não tô me sentindo bem, ora por mim. Eu lembro que nesse dia eu ia dormir com a minha mãe na cama dela. Eu não conseguia dormir. E aí eu fui lá no quarto das meninas e pedi pra ela orar por mim. Ela orou. E aí ela falou: amiga, põe um colchão aqui. Peguei umas almofadas do sofá, coloquei lá no ladinho delas e dormi com elas. E depois essa sensação passou. Mas, gente, nesse dia eu entendi que às vezes a gente pensa que entende a dor das pessoas. A gente pensa que entende, mas a Bíblia fala que Deus dá pra cada um a medida que ele pode suportar. Então, às vezes a gente acha que a dor das pessoas é besteira, ou que é pequena, ou que a sua dor é maior. Mas, gente, cada um tem a sua dor. Só Deus, que é Deus e conhece cada um no seu íntimo, consegue compreender o que a pessoa tá sentindo. Então, que a gente não pense que a dor das pessoas é besteira. E nesse dia eu entendi que eu só posso suportar a minha dor. Eu não posso suportar a dor de outra pessoa. Por isso, eu tenho que respeitar a minha dor e respeitar também a dor das outras pessoas.
foi uma sensação assim que eu nunca mais quero sentir na minha vida. Foi uma coisa assim horrorosa. Eu nem sei explicar qual é o sentimento, mas é uma coisa que meio que me sufocava, sabe? Uma coisa assim, meu Deus, misericórdia. Que a gente tenha mais empatia, que a gente tenha mais respeito pelas pessoas, porque por mais que pra nós seja pequeno, você não sabe o tamanho que aquilo é pra pessoa, sabe? O quanto aquilo afeta ela. Então que a gente possa orar, interceder, entregar a vida das pessoas na mão de Deus, porque achismo não muda a vida de ninguém. Mas interceder, orar pela pessoa e abraçar ela na hora que ela precisa, isso sim faz diferença. Porque a oração é uma forma de você mostrar para uma pessoa o quanto você a ama. É uma atitude de amor. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Foi muito gostoso para mim gravar, né? Vocês puderam ver aqui nas minhas expressões. Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, dê like pra mim, por favor, que me ajuda no engajamento, me ajuda fazendo com que esse vídeo chegue mais longe, para que mais pessoas sejam alcançadas e tocadas por essa palavra, tá bom? Por esses exemplos aqui, por esses 10 fatos. Conto com você no joinha, beleza? Muito obrigada. Ativa o sininho para sempre que eu postar você ser notificado. Um grande beijo no seu coração. Tchau!